Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, professor da Escola de Cabala, Cabala Life. E hoje vamos falar sobre relacionamentos. Como construir verdadeiros relacionamentos, relacionamentos plenos, e como a gente pode fazer para evitar relacionamentos temporários, relacionamentos reativos na nossa vida. Fica comigo até o fim, estamos falando de vários tipos de relacionamento. Não perde esse vídeo super profundo. Relacionamentos tem algo muito interessante. Por que a gente luta tanto por relacionamentos se são os relacionamentos que produzem as nossas maiores desilusões, nossas maiores frustrações, nossos maiores incômodos? E como fazer para evitar tudo isso? Por que de um relacionamento? E acho que a resposta é bastante óbvia. Relacionamento tem dois lados. Relacionamento, ao mesmo tempo que tem capacidade de tirar o nosso pior, aquele lado mais chato da gente, nosso pior lado, nosso lado mais reativo, nosso lado mais ranzinzo, vamos chamar assim, mas o relacionamento também tem a capacidade de tirar o nosso melhor, nossa alegria, nossa felicidade, nossa amorosidade, nosso carinho, nossa evolução e por aí vai. Então existe uma dualidade nos relacionamentos. Como fazer para que a gente possa constantemente escolher bons relacionamentos e ter a certeza que eles vão ser sempre construtivos e saudáveis, ao invés que eles sejam desagradáveis e temporários? Primeira coisa que é importante deixar claro, antes da gente explicar relacionamentos, é que mesmo que o relacionamento que seja mais incômodo, mesmo esse relacionamento, ou talvez a palavra certa seja, e principalmente, esse relacionamento a gente não deveria deletar da nossa vida. Isso porque são as situações que são mais incômodas, que ao mesmo tempo proporcionam para a gente o maior grau de mudança, o maior grau de alteração. Então é verdade, a pessoa que mais me incomoda, ao mesmo tempo que ela me traz uma maior oportunidade, também não significa que eu tenho que manter essa pessoa para o resto da minha vida. Basta aprender a lição. Mas para evitar isso, como eu posso desde o começo entrar num relacionamento correto? É interessante, se você tiver a oportunidade no site do Google e buscar lá dados do IBGE, dados do Brasil, e buscar lá sobre divórcio, por exemplo, tem um dado muito incrível, que a cada ano que passa, o índice de divórcio aumenta cada vez mais. E o mais interessante é que se você olhar esse índice de 20 anos atrás, a diferença cresceu absurdamente. Esse índice só cresce, e a pergunta é por que nos dias de hoje esse índice cresce muito e está muito alto, e lá atrás ele não era tão alto assim. E está tudo ligado com o que eu vou explicar agora para vocês. Olha que interessante, olha o quanto é importante que eu vou falar agora para vocês. Então vamos lá. Um dos sábios, chamado Itzhak Luria, ou Arizal, ele explica a forma da gente poder sempre entrar em relacionamentos saudáveis e plenos. Vamos lá, como funciona? Para entender isso, vamos primeiro entender um pouquinho da árvore da vida. A árvore da vida, elas são 10 dimensões interligadas entre si, e vai aparecer o desenho aqui do lado, a imagem aqui do lado. E essas imagens não representam apenas 10 bolinhas com uma ligação uma na outra. Isso é o que é chamado árvore da vida. Uma forma incrível e perfeita de como a energia passa de um lado para o outro. Como vocês podem perceber, existe a árvore da vida e existem o que a gente pode chamar das 3 colunas, chamado a coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna central. Para que a energia esteja constantemente fluindo da melhor forma possível, de uma forma saudável e plena, existe a necessidade de ter um equilíbrio sobre essas 3 colunas. A coluna da direita, ela representa sempre uma energia mais misericordiosa, mais doadora, mais paciente. A coluna da esquerda é exatamente o oposto. Ela sempre representa uma coisa um pouco mais dura, limitadora e por aí vai. Já a coluna central, ela fornece, ela proporciona o equilíbrio entre essas 2 colunas. Como a gente já sabe, nem só a coluna da direita é positivo, nem só a coluna da esquerda é negativo. Às vezes, a pessoa que não consegue dizer não e passa a mão na cabeça de todo mundo e por aí vai, é um excesso positivo que não é saudável. Tem uma necessidade de criar equilíbrio. E o oposto também é verdadeiro. A coluna da esquerda também é importante a gente tratar, aprender a dizer não, aprender a colocar limite, aprender a frear, aprender a criar um equilíbrio. Então, tudo que é sistema das 2 colunas, a gente vai entender como um relacionamento reativo. Tudo que é um sistema das 3 colunas, ou seja, que há o equilíbrio
entre todas as dimensões da árvore da vida, a gente chama de um relacionamento pleno e perfeito. De acordo com o cabalista Yitzhak Luria, o Arizal, qual é a diferença, como se construir os dois tipos de relacionamento? Então, presta atenção, eu vou explicar agora isso para vocês. Então aqui tá os dois sistemas. Eu vou explicar cada passo para vocês poderem me acompanhar e saber como é a criação. E primeiro eu vou explicar o que seria o sistema reativo, baseado nas duas colunas. Então, como todo e bom relacionamento, ele começa no passo 1, uma afinidade, uma atração. Tem que ter uma atração, tem que ter uma afinidade, né? As pessoas interagem com as suas similaridades, com as suas semelhanças. Então, o primeiro ponto é um ponto de afinidade e atração. O segundo ponto, e importante, é a busca da informação. O que é essa busca da informação? Quem é você? Qual é o seu nome? Busca básica, dados superficiais, mas importante você entender quem é essa pessoa na qual você está pensando em se relacionar, seja uma amizade, seja um trabalho, seja um chefe, seja um funcionário, seja quem for na sua vida, tá? Terceiro, reativo, tá? Presta atenção. Terceiro, normalmente aqui a gente faz a escolha. Então, por exemplo, criei uma afinidade, busquei informação, fiz a escolha. Essa pessoa vai fazer parte do meu grupo, vai fazer parte do meu relacionamento, vai fazer parte da minha vida. E presta atenção que quando a gente fala do sistema reativo, por que hoje em dia esse é o maior desafiador? Porque especialmente nos dias de hoje, a humanidade, como está muito rápida e talvez de uma certa forma impaciente, quer pular o processo, quer que as coisas sejam mais rápidas possível. Então, às vezes, esse processo de afinidade, busca de informação e escolha, às vezes acontece em uma hora, às vezes acontece em uma noite, às vezes acontece em uma tarde, em um almoço. E aí, que tipo de pessoa você está atraindo para você? O que exatamente está acontecendo na sua vida? Então, afinidade, atração, busca de informação, escolha. Ok, a pessoa fez parte da minha vida. Aí você passa a conviver com ela. Quando você passa a conviver com essa pessoa, você começa a entender os valores dessa pessoa. Aí você fala assim, poxa, essa pessoa é muito diferente de mim. Por que isso? Como eu não vi isso antes? Como pode ser? Enfim. E eu digo uma coisa para vocês. É super difícil, desafiador é a palavra certa, entrar num relacionamento. Mas é mais difícil sair de um relacionamento. Ou seja, ainda é mais fácil entrar num relacionamento do que sair dele. Preste atenção. Em outras palavras, o que eu estou falando para vocês é que vale a pena não acelerar o processo, porque o processo reativo passa muito rápido pela afinidade, busca básica de informação e escolher. E aí você começa a conhecer os valores da pessoa, mas muitas vezes quando você se dá conta dos valores reais que você está vivendo, a coisa já foi. A coisa já aconteceu, já foi engolido pela situação. O que significa isso? Significa que talvez você esteja vivendo uma coisa que você não acredita, que seja a forma ideal de viver a vida, mas já está vivendo isso porque já foi, porque já passou e não sabe nem como sair, não sabe nem o que seria uma realidade diferente disso. Isso é o sistema reativo. O sistema proativo, os dois primeiros passos eles são iguais. Afinidade, busca de informação. Porém, o terceiro passo, e talvez o passo mais importante, é quais são os valores? Quais os valores dessa pessoa que você está buscando se relacionar? O que ela acredita que a vida pode proporcionar? Como ela acredita que a vida tem que ser vivida? Momentos que ela assume, erros ou não, como ela interage com desafios? Você começa a entender e começa a desenhar realmente quem é essa pessoa, a convivência, os valores. E é por isso que é importante a gente não correr para escolher o quanto a pessoa vai fazer parte da sua vida, porque sem conhecer esses valores, dificilmente você vai ser assertivo no crescimento, na evolução e na verdadeira escolha. E aí, no relacionamento proativo, baseado nas 3 colunas da árvore da vida, você aí sim faz a escolha e aí sim você escolheu e agora pode ser muito saudável. Mas aí tem um 5º passo importante. Para que você tenha certeza que vai ser constantemente saudável, tem um 5º passo, que é a busca contínua pela evolução, a busca contínua pela transformação, a busca contínua pelo crescimento. Afinal de contas, relacionamento, que é o propósito da criação, a gente interagir entre as pessoas, e é por isso que é importante viver no meio de pessoas, são os nossos maiores desafiadores e as pessoas que tiram o nosso melhor. A transformação, ela é importante, porque senão para, e se parou, a energia vai lá embaixo. Se a energia vai lá embaixo,
travou o processo todo. E aí tem chance de voltar a ser um sistema reativo e de parar o processo. Então atenção, sistema proativo baseado nas 3 colunas da árvore da vida. Afinidade e atração, busca de informação, ótimo. 3, valores. 4, escolha. 5, transformação. Porém, aqui tem um problema muito grande. Eu não gosto de usar a palavra problema. Aqui tem um desafio muito grande, que é, quando eu faço meu trabalho de coaching com as pessoas, seja empresarial, seja individual, seja, enfim, de diferentes formas, seja em aula, eu encontro um maior desafio nesse momento. Que mais difícil do que as pessoas encontrarem pessoas com valores próximos e parecidos e que façam sentido para si mesmo, muitas pessoas têm desafio, têm uma dificuldade de entender quais são os seus próprios valores. O que é aquilo que a pessoa acredita de verdade? Como ela acredita que a vida deveria ser vivida de verdade? Então, se a pessoa não sabe os próprios valores, como pode ser que ela vai conseguir atrair alguém com os valores próximos para que seja um relacionamento próspero na vida dela? Então, apesar de a gente ter entendido agora o sistema proativo de como construir um verdadeiro relacionamento, eu ainda afirmo para vocês, o seu maior desafio, diretamente o seu, mas em geral da humanidade, é reconhecer e saber quais são os seus próprios valores, o que é importante para você. Porque as pessoas que acabam se encontrando em situações que elas não gostariam de estar, ou seja, elas acabam num relacionamento onde elas não gostariam de estar, seja sócio, seja amizade, seja casamento, seja qualquer coisa. É porque em algum momento não estava tão claro para elas os próprios valores. Não estava tão claro. Então eu posso afirmar para você, quanto mais estiver claro para você os seus valores, o seu valor, o que é muito importante, o que é menos importante, não importa o que você acredita, a forma como a vida tem que ser, a forma como você acredita que é a vida. Quanto mais claro está isso para você, melhor vai ser o seu relacionamento. Então, um dever de casa para você, uma sugestão é, quais são os seus valores? Faz uma lista, se pergunta, se questiona, porque cada vez mais no mundo, até inclusive o mundo corporativo, né, a própria entrevista do sistema, do processo de RH é entender quais são os valores da pessoa, mas se esses entrevistadores não entenderem quais são os valores da empresa, não conseguem encaixar um funcionário ideal para dentro da empresa. Enfim, tem muito para falar sobre isso, vou ficar por aqui, mas com um dever de casa para você. Quais são os seus valores? Como você acredita que tem que ser a vida? Como você acredita que a vida tenha que ser vivida? Como você gostaria e gosta de levar a vida? Sabendo esses pontos, fica mais fácil de você construir relacionamentos plenos. Espero você no vídeo da semana que vem. Faz o dever de casa, hein? Uma boa semana!